Olá, saudações calorosas e bem-vindos a esta aula. Hoje vamos, com a ajuda da nossa querida amiga Bruna Muniz de Camargo, apresentar uma breve interpretação do mito da caverna de Platão. Platão, como sabemos, foi um discípulo do filósofo Sócrates, um grego que proporcionava grande nível de humildade. O primeiro teórico que trazia ideias a respeito do idealismo e um dos mais admiráveis pensadores da Grécia Antiga, Platão no caso, na era antropológica, principiado nos ideais socráticos. Platão se sobressaía por ter demasiado ou disseminado a teoria idealista e, ademais, por ter escrito grande parte das escrituras avaliadas na atualidade a respeito de Sócrates. O mesmo registrou sobre múltiplas temáticas, como a afeição, a honestidade, entre outros. Dentre esses tópicos destaca-se o seu renomado livro A República, com a história ficcional, Alegoria da Caverna de Platão. Portanto, podemos exatamente também entender esta alegoria no filme, que faz alusão a esta alegoria, com o título O Show de Truman, de 1998. Portanto, podemos exatamente nos esclarecer a partir deste filme. O mito da caverna de Platão se encontra no 7º livro, em A República. O livro A República foi escrito por volta de 380 a.C. A obra é racionada em 10 livros, registrados na configuração de conversação, em que Sócrates tem lugar de personagem principal. Através desses diálogos, Platão exibe as suas teses a respeito da questão política e o que o mesmo avalia como justiça, enquanto noção eterna, imutável e pura. A alegoria da caverna de Platão é uma história que, apesar de ser antiga, em numerosas ocasiões se apresenta em alto grau de contemporaneidade. A ficção trata de uma realidade a qual todos os homens habitavam uma caverna desde sua infância e em muitas gerações. Nesse local, os mesmos não obtinham a capacidade de movimentação, uma vez que tinham sido acorrentados, tinham correntes que os mantinham imobilizados. Esses indivíduos ficavam virados de costas para a entrada da gruta e havia uma parede onde existia uma exígua fogueira acesa que projetava as sombras daqueles que passavam de frente à entrada da gruta. Essas sombras projetavam a imagem de fora da caverna, ou seja, homens transportando objetos. Todavia, como havia a parede, eles só tinham acesso às sombras que essas coisas faziam. Essas sombras eram compreendidas pelos prisioneiros como todas as coisas, ou seja, tudo o que existe no mundo. Certa vez, um dos prisioneiros conseguiu se libertar das correntes que aprisionavam e, com muitos empecilhos, buscou sair do local, visto que ali existia uma fogueira que, embora fosse pequena, fazia muito mal, já que os olhos do tal nunca tinham entrado em contato com a luz e, com isso, foram agredidos. Esse ex-aprisionado quis tomar desistência e voltar ao conforto da caverna que ele já tinha costume. Entretanto, obteve uma bela visão do mundo fora da gruta, apresentando respeito aos colegas que permaneceram no local. Ele voltou para contá-los tudo o que tinha observado. Contudo, esses não queriam crer e não viram importância nas falas do ex-prisioneiro, continuando assim, notando apenas o que era lhe mostrado, sem questionamentos e nem visão crítica sobre o mundo verdadeiro. Essa teoria pode ser aplicada na atualidade, minha gente. No contexto atual, essa situação se encontra nas redes sociais, visto que as fake news se espalham de forma abrupta e a todo tempo. Portanto, tendo como base esse fator, percebe-se que grande parte da população vive no contexto em que o filósofo Platão descreve. Mesmo nós pensamos que aquilo que sabemos é a única verdade. Ninguém pode nos apresentar a verdade dos fatos. Quando alguém vem dizer alguma coisa que eu não sei, penso e julgo já que é uma afronta,
ok? É contra mim, me combate, etc. Portanto, fazendo analogia com tal narrativa, a sociedade se porta como as pessoas que estavam presas na caverna, de modo que, se alguém de fora aparece para contá-las a verdade, as mesmas preferem acreditar nas mentiras e, consequentemente, continuam a propagar a mentira uns com os outros, assim como na obra. Essa obra da República de Platão, com a sua alegoria da caverna, tem muita popularidade e muitos filósofos já analisaram. Ela, por sua vez, é uma homenagem de Platão para Sócrates, visto que o tal era seu mestre e, além disso, em vida, o mesmo rebateu os preconceituosos que viviam na época e, por essa motivação, acabou sendo condenado à morte. Esse acontecimento provocou um extravagante alvoroço nos habitantes da Grécia e deu influência às direções filosóficas e às tradições do Ocidente. Apresento aptidão pela temática e por examiná-la mesma. Durante o meu ensino médio, fiz diversos trabalhos, sobretudo atinentes a esta questão, a esta alegoria. E esta obra, já naquela altura, cheguei a perceber que é de extrema importância fazer uma forma de reflexão para notarmos se estamos enxergando o mundo de forma correta ou apenas de forma cômoda, sem questionar e pensar criticamente, porque na ciência os acomodados são perigosos, ok? E como dizia São Tomás de Aquino, odeio o homem de um só livro. Precisamos questionar a realidade, precisamos interrogar. O mundo atual está aberto às críticas. Devemos utilizar esse benefício para melhorar cada vez mais o ambiente no qual habitamos. Mas, infelizmente, como na alegoria de Platão, muitos não usufruem de tal benefício. Hoje, receber de bom grado uma crítica é quase impossível. Ou mesmo, aqueles que criticam, mas que a crítica humilha os que erram. Enfim, quando alguém faz o mal e eu não vou diretamente a esta pessoa, comento com terceiros, isso já não é ciência. Portanto, precisamos nos munir de conhecimentos verdadeiros e sinceros, sobretudo de coragem intelectual, para exatamente podermos apresentar as nossas críticas sábias e lógicas, porque algumas críticas são muito ilógicas, ok? E assim mesmo, quem critica deve ter o senso de caridade e quem é criticado deve ter o senso de humildade, ok? Nós não sabemos tudo, não somos tudo. Agora precisas te perguntar, o que sabes é a verdade? Se te aparecesse uma verdade do que julgas ser verdade hoje. Portanto, as sombras da caverna representam os aspectos, tudo o que é mentiroso ou que são falsificações do que é verdadeiro no planeta das aparências, o qual a população está habituada a existir. Dessa forma, seguindo a exemplificação do ex-prisioneiro, a sociedade deve afrontar seus costumes e tradições cotidianas e se desprender das correntes buscando a verdade. A fuga da gruta simula a complexa missão daquele que desfaz das crendices e procura a informação. Essa ação deve ser reproduzida por cada um de nós. Há pessoas que não pesquisam, há pessoas que não investigam, há pessoas que o diploma de uma licenciatura ou de uma formação média, lhes encerra exatamente a busca do conhecimento. Termina-se um ciclo acadêmico, nunca se termina com a capacidade de conhecimento. O diploma só marca o fim de uma etapa acadêmica e não o fim de uma vida que investiga ou de uma vida investigativa. Por isso, precisamos exatamente buscar a verdade, Não podemos dizer, eu nasci assim, eu sou assim, sob um perfil muito negativo que os outros nos apontam. Não, gente.
Os outros devem servir de espelhos para avaliar exatamente as nossas más atitudes e as nossas boas atitudes. Sejamos humildes, aprendamos também com os outros. É bom sair um bocadinho da caverna, da gruta, em que algumas tradições familiares nos fecharam, nos acorrentaram, para nos abrirmos ao senso racional, ao senso da ciência, ao senso da busca da verdade. Porque, como diz Francis Bacon, saber é poder. Quem sabe pode. Os que têm poder sem ciência, invejam e perseguem. Obrigado. Até a próxima aula.